O Abrindo o Jogo de hoje está começando. Seja bem-vindo à TV Nativa Rede Record de televisão. O convidado desta edição tem 39 anos de idade, está em Alta Floresta há 18. É formado em Teologia e também Administração de Empresas. E ainda líder de uma das igrejas que mais cresceram nos últimos 5 anos. Eu recebo hoje o pastor Amarildo Barbosa Marques. Pastor, satisfação, muito obrigado por ter aceito o convite do Abrindo o Jogo. Obrigado, a satisfação é minha. Eu quero agradecer, Oliveira, pelo honroso convite de estar aqui no seu programa e te parabenizar por esse programa. Eu tenho assistido alguns programas que você tem gravado. Parabéns pelo programa, o formato do programa e a importância desse programa, os temas que você tem trabalhado aqui. Tem sido temas muito importantes para a nossa sociedade e o programa também, assim, o formato dele muito bem elaborado. Parabéns. Ok, preparado para começar, pastor? Já assistiu? O senhor sabe que aqui nós temos a caixa preta também. Não, meu medo está sendo... Não precisa ter medo. O senhor vai tirar de letra. Pastor Amarildo Barbosa Marques, de onde veio o pastor Amarildo? Quais são as raízes do pastor Amarildo, pastor? Então, a raiz, eu sou paranaense. Eu nasci na cidade de Tuneiros do Oeste, no Paraná. Fica entre Cianorte e Umuarama, né? O nome Amarildo é por causa do jogador de futebol. O Amarildo substituiu o Pelé na Copa de 70. E meu pai, um santista fanático, colocou... eu tenho irmãos, o Everaldo e Clodoaldo. Então, meu pai colocou o nome tudo de jogadores. Everaldo era um jogador, Clodoaldo era um jogador, Amarildo também um jogador. E o sonho dele era que alguém fosse Ele jogador. fez um time de futebol. E o pastor veio para Alta Floresta como? Por que Alta Floresta? Então, Oliveira, eu vim para Alta Floresta conhecer em janeiro de 96. Em 95 eu recebi um convite para vir aqui conhecer a cidade, no final de 95. Em 96 eu vim conhecer em janeiro e dia 20 de março eu vim então para pastorear, para trabalhar. Eu estava ainda num período chamado período probatório, que depois de formados a gente tem 2 anos de experiência no campo, na prática. E depois desses 2 anos é quando a gente vai realmente passar pela que eles chamam de sabatina, que é uma avaliação, e onde a Ordem de Ministros Batista Nacional, a gente tem que passar por uma banca examinatória e avalia-se esses 2 anos de prática. E depois tem essa avaliação teórica também na questão de dentro da área teológica. A sua ligação com a profissão hoje, porque hoje é uma profissão também, e claro que a essência está muito mais, de uma forma muito mais profunda que isso, pastor, mas vem da família também, o senhor é de uma família evangélica, como que é a família do pastor? Não, Oliveira, eu vim de uma família católica, né? A minha família... Meu pai, minha mãe, na parte da minha mãe, o meu avô se converteu, meu avô se tornou evangélico, não lembro o ano, mas quando eu já me entendia, comecei a me entender por gente, meu avô já era evangélico por parte da minha mãe. Por parte do meu pai, eu sou o primeiro, na linhagem do meu pai, o primeiro a se converter para a igreja evangélica. E aí depois os meus pais vieram, depois que eu comecei a participar da igreja batista lá no Paraná, os meus pais começaram a participar. Eu fui evangelizado por um atleta de Cristo. Na época que quando falava ainda em um atleta de Cristo jogar futebol, a própria igreja evangélica... Existia um tabu ainda. Tinha uma barreira, etc. E o João Roberto Batista era um jogador de futebol profissional. Depois, quando ele já encerrou a carreira dele profissional, ele trabalhou como técnico e eu comecei a treinar. Ele tinha uma escolinha e eu comecei a treinar. E ali eu fui sendo evangelizado. E claro, com as orações do meu avô também, né, que com certeza sempre orou pela família, pela salvação da família. O senhor é líder hoje de uma das igrejas que mais cresceram nos últimos anos. Qual o segredo, hein, pastor?
Oliveira, é até difícil falar assim sobre... eu atribuo isso à graça de Deus, né? Isso não é uma questão, às vezes, por causa do pastor Amarildo. Eu costumo dizer que é apesar do pastor Amarildo. Porque muitas vezes o plano de Deus é muito mais do que aquilo que a gente imagina ou aquilo que a gente vê. E muitas vezes nós mesmos, que atrapalhamos o agir de Deus, né? Aquilo que Deus realmente quer fazer, às vezes o homem atrapalha, o homem segura, às vezes o medo, a falta de fé, de dedicação, de ousadia, enfim, às vezes isso acaba atrapalhando. Então eu costumo dizer assim, o que Deus tem feito não é por causa do pastor Amarildo, mas apesar do pastor Amarildo, Deus tem abençoado, Deus tem dado graça. E humanamente falando, eu atribuo assim também a uma equipe. Graças a Deus a gente tem uma boa equipe de liderança, onde a gente, em várias áreas, eu tenho pessoas que me auxiliam, que auxiliam a igreja. Então tem um ditado que o papagaio come milho, o periquito leva fome. Tem um ditado assim que uns trabalham, os outros que aparecem. Então às vezes ocorre isso também dentro do ministério. Tem muita gente trabalhando, fazendo a coisa acontecer, né? Mas às vezes quem fala assim, é o pastor. Às vezes ele, na foto, ele que aparece, né? Na entrevista, ele que aparece. Aí chama o pastor. Mas na verdade, nos bastidores, tem aqueles, Oliveira, que oram muito. Uma das pessoas aqui na igreja que eu atribuo muito é a missionária Constância, conhecida, a irmã Constância, ali do Boa Nova. Ela está desde o começo, desde que eu cheguei aqui, ela está na igreja. E aquela mulher, ela ora muito, ela é uma mulher que ora muito. Então tem muitas pessoas que não aparecem, mas que estão lá nas madrugadas orando. E eu acredito sim, que o segredo do crescimento, toda a igreja, é a oração, né? É a administração da palavra de Deus e essa liderança, esse bom número de pessoas que trabalham, que colaboram, que estão nos bastidores, que não aparecem, mas eles estão carregando a cruz. Não deixa de ser uma boa gestão também, seja pelas mãos que for. Na verdade é uma engrenagem, cada pessoa é uma peça. Claro que também tem uma participação minha, tem uma participação nessa engrenagem, não que ela não desenvolva, não ande sozinha, entendeu? Que ela dependa de mim, não é nesse sentido. Mas eu sou uma peça, na engrenagem, eu sou uma das peças para que essa engrenagem continue andando, funcionando, crescendo e sendo uma bênção. Uma igreja muito respeitada, a Igreja Batista Nacional. O que mudou desde que o senhor chegou? Acredito eu que a igreja era uma outra igreja, no sentido da palavra, e para hoje se tornar uma potência religiosa como é no nosso município. O que mudou daquela fase para a fase atual, pastor? Em relação às coisas naturais, mudou 100%. Quando eu cheguei aqui, a igreja nós tínhamos 13 membros e a média de uns 35 congregados. Era um prédio alugado ali, o prédio do seu Artemio, que nos serviu muito bem durante muito tempo, que até deixar um abraço aqui para o seu Artemio, que nos serviu durante muito tempo. Nós alugávamos o prédio dele ali. E depois, Deus nos deu graça, nós fomos comprando aqueles terrenos ali na Jota ali, compramos 2 terrenos, depois compramos mais um, depois fomos comprando e em seguida construímos hoje que é a Igreja das Crianças. Construímos aquele prédio, aí mudamos ali. Então, se falando de questão humana, física, quando nós chegamos aqui, era um prédio alugado, nós não tínhamos energia, né? Era o linhão, era o motor. Então, uma semana, no meio da semana, nós tínhamos uma semana tínhamos energia, a outra não. E a igreja não tinha nenhum motor, nenhum motorzinho, gerador para tocar uma lâmpada.
era no Lampião. Aquela semana nós tínhamos culto terça e quinta. Então uma semana nós tínhamos energia à noite, terça e quinta. Na outra não tinha. E a semana que não tinha, então nós não tínhamos nenhum violão, não tínhamos nenhum microfone, porque não tinha energia. E tinha 3 lampiãozinhos, né? Um chama de liquinho, outro chama lampião, hoje nem vê mais. Então era difícil essa questão, porque a igreja sem som, você imagina fazer o louvor, pregar, sem um microfone, sem tocador. Essa foi a parte, acho que mais difícil de enfrentar. Mudou muita coisa, né? Aí graças a Deus depois a gente teve condições, isso foi mais ou menos 8 meses, aí conseguimos comprar um motorzinho e já tocava pelo menos um microfone, violãozinho, a luz. Qual o papel das igrejas na sociedade, pastor? Eu diria, Oliveira, que o papel mais importante desenvolvido numa sociedade é o papel que as igrejas desenvolvem. Por quê? Porque a igreja, ela trabalha principalmente com família. E a família é a base de todas as outras estruturas, instituições da sociedade. Tudo é formado por família, né? Todos nós viemos de uma família, fazemos parte de uma família. Então, a igreja, ela trabalha nessa base, entendeu? Ela trabalha nessa base, na estruturação da família. A igreja desenvolve um trabalho muito importante na questão, por exemplo, de recuperação de pessoas, na restauração de vidas de pessoas, socialmente falando. Você vai em qualquer igreja que você vai encontrar muitas pessoas assim, que eram pessoas desacreditadas, que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em si mesmas, que não acreditavam em mais nada, não acreditavam mais na vida, pessoas que tinham desistido praticamente de viver, viviam à margem da sociedade, na sarjeta, ou na criminalidade, ou uma vida totalmente antissocial, e que foram recuperadas, que foram transformadas pela graça e pelo poder de Deus, né? As igrejas desenvolvem um papel muito importante na área de restauração, né? de transformação de uma forma geral. O que fez o Amarildo Barbosa Marques se tornar hoje um pastor, ser um líder religioso, que o atraiu para esta área, que lhe chamou a atenção, pastor? E quando foi, né, que o senhor bateu o martelo e falou, não, é isso que eu quero seguir na minha vida? Olha só, na verdade, Oliveira, desde criança eu tive uma inclinação para o lado religioso, desde criança. Eu morei 13 anos, dos 6 meses de idade até meus 14 anos, eu morei no Paraguai. Meu pai saiu do Paraná, foi embora ali na divisa de Foz do Iguaçu. Nós moramos 70 quilômetros adentro do Paraguai, numa região de agricultura. Então, nessa região que nós morávamos, tinha uma comunidade, era sítio. E lá tinha um ministro, como eu já disse aqui, minha família era uma família católica, e lá tinha um ministro da Eucaristia, e o padre ia celebrar a missa mensalmente. Então, aos domingos a gente tinha ali a participação com o ministro. E o que acontecia? O ministro, ele não conseguia ler os folhetos. E como eu estudei lá, eu estudava em escola paraguaia, eu sabia ler, eu não sabia explicar, porque eu era uma criança ainda, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Então, eu comecei a participar lendo. Eu lia, não sabia explicar, eu lia e ele explicava. E ele fazia explicação. Então, ali começou o meu envolvimento, assim, mais intenso com a parte religiosa. E ali eu fui tomando gosto. E aí eu falava assim, tinha na minha mente, eu nunca imaginava ser um evangélico na época, e muito menos ser pastor. E aí eu imaginava assim, achava muito interessante, a pessoa dedicava, assim, aquilo me atraía. Eu via o padre, eu achava aquilo assim, algo muito bonito. Mas eu sempre pensava assim, de um dia, meu grande sonho era casar, ter família, ter filhos. E eu ficava questionando assim, mas se eu for um padre, eu quero ter
filho. Graças a Deus era coisa de menino, mas eu com 15 anos falava para minha mãe que eu ia ser pai. Não ia casar, mas eu queria ser pai, ia ter um filho. Ia trazer para minha mãe me ajudar a criar. Aí eu lembro que a minha mãe falou assim, bate na sua boca, pai. Você nem saiu das fraldas, você é um moleque, uma criança, você não sabe nem o que está falando, o que é um filho, a responsabilidade. Bate na sua boca 3 vezes, né? Nem brinca com uma coisa dessa. E graças a Deus que isso não deu certo. Não tinha nem cabimento uma criança com 15 anos. Então, mas eu sempre tinha isso no coração, que eu queria, eu falei assim, eu quero uma família, eu quero filhos, eu gosto muito de crianças. Então, eu tinha isso no coração. E, como eu disse, aí eu comecei a jogar futebol, né, com a garotada, e comecei a participar desses jogos escolares, e aí fui treinar nessa escolinha. E lá comecei, esse atleta de Cristo começou a falar de Jesus, falar de Deus, e me convidou para ir na igreja. E eu comecei a visitar a igreja batista, e assim, poucas visitas que eu fiz, eu falei, gostei demais na participação, no sistema de liturgia da igreja e etc. E aí eu comecei a participar assíduo, aí foi minha conversão. Foi minha conversão no ano de 91. E interessante que eu me converti em 91, em 92, eu me batizei 6 de agosto de 91. Em janeiro de 92, eu já estava dentro de um seminário. Rápido. Aí eu fui, assim, aquele desejo de se preparar, de fazer as coisas de Deus, não sabia aonde que seria, nunca imaginava que seria em Alta Floresta, no Mato Grosso, né? Seminário lá mesmo, no Paraná. Em Cianorte, no Cianorte. Agora, o senhor falou aí da questão da família, o sonho que o senhor tinha, realizou o sonho, né, pastor? Graças a Deus. Hoje tem a sua família, quem são os seus familiares, seus filhos? Eu sou casado com a Eliane Barros Marques, e Deus nos deu 2 filhas, né? E nós temos a Anne Gabriela, que já vai fazer 13 anos, e a Emily Emanuele, que vai fazer 11 anos, tem 10, vai fazer 11 anos. E nós também estamos um desejo de adoção, e queremos adotar um menino, um garotinho, né, para formar um trio lá em casa. Porque senão é 3 contra 1, né? Mas não vai fazer um time de futebol também, não vai querer montar uma equipe de futebol, não. Tá ótimo. O Abrindo o Jogo vai fazer uma parada, coisa rápida, no retorno tem Caixa Preta e tem muito mais diálogo com o pastor Amarildo. Não saia daí.